voltando com Em Pauta, hoje debatendo sobre a redução da maioridade penal. Antes eu tinha provocado os professores sobre a nossa mídia, né? O Renato Russo tem um verso que é a violência é tão fascinante, né? Qual o papel, a importância dos programas de TV, principalmente os policiais, e toda a violência que é vendida, né, nos meios de comunicação, e isso implica nesse contexto da redução da maioridade penal e da violência que temos no Brasil? Uhum. Seguramente, a mídia ela colabora, contribui decisivamente para essa questão que eu apontei no início da minha fala, que é da diabolização da adolescência, né? E a gente vê permanentemente nos programas de televisão, nos filmes, o adolescente que mata, o adolescente que não tem responsabilidade, o adolescente que não tem limites, o adolescente que não funciona na sociedade, né? De certa forma, a gente vê permanentemente uma reiteração, né, da adolescência como sendo uma fase que atrapalha, uma fase que só produz coisas negativas, né? Eu penso que a gente tem que se dar conta que isso também é produzido, digamos assim, né? Que de certa forma o adolescente ele não é só isso, pelo contrário, né? Eu fui adolescente, tu foste adolescente, ele foi adolescente, né? E estamos aqui hoje contribuindo de todas as formas para o desenvolvimento do nosso país, né? E bom, quando adolescentes nós também fomos, no período que fomos adolescentes, dados como sendo esses sujeitos que não tinham jeito, que não funcionariam, né? Então eu penso que a sociedade tem que parar para pensar nisso, que a adolescência é uma fase da vida humana de transição, é uma fase que necessita de forte investimento educativo, é uma fase que necessita de forte apoio psicológico, né? E que de certa forma, nós enquanto população temos que cobrar do Estado essas dívidas que o Estado tem com essa parcela da população. E essas dívidas são inúmeras, basta os dados que tu trazes antes, que tu trouxestes, onde tu falastes dos 77% dos adolescentes que hoje são mortos, que são negros. Né? Isso é um extermínio que está acontecendo no nosso país, né? A gente sabe, isso já é apontado na Unicef, inclusive, né? E o que é que o Estado está fazendo em relação a essas questões? E o que que nós, população, estamos fazendo em relação a isso? De que forma estamos cobrando isso? Né? Eu acho que o papel midiático nesse ponto, ele é aquela velha do crime vende, o crime chama atenção, o crime da mídia, da notícia, e poucas o espaço que a mídia destina a uma discussão séria realmente, uma discussão técnica, com todo respeito a quem quiser proferir sua opinião, enfim, só que a questão meramente, a questão jurídica principalmente, a questão técnica, hoje em dia tem um fenômeno que todo mundo se põe a falar de direito penal, todo mundo se põe a dar opiniões sobre direito penal. Tu pega esses programas de sensacionalismo e ali eles têm as soluções para a paz no mundo, eles têm todas as soluções para acabar com a violência. E a gente vê sempre sendo reproduzido um discurso punitivo, a crença na punição. E aqui não é, e aí quando tu se põe a pensar, a questionar, foi aquilo que eu falei antes, parece que é o coitadismo penal, tu é rotulado, quando na verdade o que a gente tem que entender como sociedade, e a mídia tem um papel importante para repassar isso, é que nós somos obrigados a rever a nossa questão penal. Maiormente a nossa questão penitenciária. Porque não que seja apenas por um senso civilizatório, não seja por uma evolução constitucional, mas ainda que seja pelo teu egoísmo, ainda que seja por pensar só em ti, a gente tem que rever isso. Porque esse indivíduo está entrando num sistema que está fazendo pior para ele e ele está saindo pior de lá e a violência só vem aumentando. Então, enquanto a gente vende a ideia de que tem que punir, trancafiar e varrer para debaixo do tapete, a gente está criando uma população carcerária cada vez maior e fazendo, através do direito penal, como um fenômeno de higienização social, digamos assim, de tu tirar, excluir, ao invés de tu tentar recuperar. Enquanto tiver esse pensamento estreito, não há solução, né, professor? Porque, primeiramente, nós temos que também abrir o nosso pensamento e conceber outras soluções, né? Exatamente. Eu entendo que não dá para apostar apenas no direito penal. Eu não posso ter, no que fala Loic Facan, por exemplo, em um estado social mínimo e penal máximo,
onde o Estado se atua de uma forma mais severa penalmente e nas suas obrigações sociais, que também foi falado pela professora Denise, acaba deixando a desejar. O sociólogo Betinho tinha uma frase que eu acho bem interessante e bem importante, que quando a gente olha uma criança e não vê a criança, é porque essa criança foi tão violentada que a gente só enxerga nessa criança o que restou dela, né? E eu diria então que quando a gente vê um adulto que vira assassino ou um adolescente que vira assassino, a gente está vendo alguém cuja infância foi assassinada, né? Então, de certa forma, esse sujeito ele foi morto anteriormente de várias formas. A gente não pode perder de vista que o adolescente ele também é um processo. Ninguém nasce, se eu perguntar para qualquer obstetra, um obstetra aqui de Novo Hamburgo, quantos jovens assassinos, ladrões ou cometedores de delito nasceram hoje, ele não sabe me dizer. Ninguém nasce dessa forma. Então, a gente repensar a adolescência é também repensar a nossa infância. É também repensar o cuidado da infância, né? De certa forma, essas são questões que estão sendo deixadas absolutamente de lado. Se a gente continuar pensando nessa redução da maioridade penal, logo, logo a gente está colocando aos 8 anos esse mesmo sujeito num presídio, né? E é importante só deixar claro, não sei se é a mesma opinião da professora, de que ninguém, em momento algum, pelo menos eu, não discuto o deixar de punir. Eu acho que punir é um ato legítimo, é um ato civilizatório, é um ato necessário. Né? Mas eles são punidos pelo ECA. Exatamente. Essa é a questão. Eu digo tanto o adulto quanto o adolescente. São responsabilizados, melhor dizendo, né? Essa que é a questão. A punição vai existir, deve existir. O que eu não posso é ter essa crença absoluta na punição e achar que apenas a punição vai resolver. Ou achar que o que faz... porque a necessidade, até os números mostram que não teria nem o porquê eu aumentar rigor contra adolescente, mas basta que alguém de 17 anos seja acusado de um crime grave para se fomentar todo esse debate de novo. Então, acho que a questão, o ECA já responsabiliza, não haveria, tem um empecilho, inclusive, de ponto de vista constitucional para isso, mas, ainda que seja na questão do adulto, a gente tem que rever todo esse nosso sistema penitenciário. Nós temos hoje um déficit de vagas, onde o preso bate na porta da SUSEP querendo um presídio para ele se apresentar. É um caos absurdo, porque ele foi liberado por ausência de vagas. Mas eu não quero construir presídio, nenhuma cidade quer presídio, mas eu quero mais pessoas para habitar esse nosso sistema. E essa coisa das cidades não quererem presídios já mostra muito de como nós, sociedade, estamos funcionando. Porque a gente quer longe da gente, bastante longe da gente, tudo que a gente rechaça, né? Ou seja, rechaçamos os criminosos. E, bom, isso também diz dessa diabolização da adolescência, então. Na medida que é difícil para a gente de lidar com essa fase da vida humana, nós também rechaçamos essa questão que nós trouxemos no início da nossa conversa, que é a irreverência, a revolta do jovem. Tudo isso a gente rechaça. É uma tendência nossa de querer realmente colocar longe da gente tudo que a gente não aceita, né? E aí vem os hospícios, aí vem os asilos, mesmo aí vem que esses presídios. locais sejam de condições subhumanas, né, professor? Antes a senhora comentou do papel do Estado, mas eu lhe provoco assim, mas a gente não tem toda uma herança de 500 anos com esse problema, e sendo que agora seria muito difícil reverter de uma vez só tudo isso. Levando em conta, por exemplo, que o Bolsa Família, muitas pessoas ainda contestam, as questões das cotas, né, para universidades, para os negros, ainda é contestado, né? Tem todo um discurso contra medidas que visem a cidadania, né? Como trabalhar, né, diante desse cenário explosivo, digamos assim, questões para que a juventude não caia no crime. Dá mais educação, como a senhora mesmo pregou, e também cultura, né? Olha, Laerte, eu penso que pelo oposto. Apesar de esse ser um problema, como tu trazes, de 500 anos de história, né? Eu penso que a gente vive hoje um momento muito importante, que é esse momento onde que a gente vê as universidades crescendo no nosso país, de uma forma bem importante, né? O acesso à universidade também crescendo bastante, né? Com tantos programas que hoje conseguem colocar várias camadas da população que jamais chegavam na universidade. Então, eu penso que a gente vive um momento muito bom, muito importante nesse sentido, né? E aqui mesmo na Fevale nós temos um mestrado e um doutorado em inclusão,
né? E a diversidade cultural, né? Onde que sim a gente problematiza essas questões e ao ponto de tornar essas questões mais visíveis, de dar voz aos invisíveis, né? A nossa função enquanto pesquisadores é justamente essa, é dar voz aos que não podem falar, é dar visibilidade aos invisíveis, né? Eu acho que muito passa também numa incapacidade de se ver no outro, que a nossa sociedade vive hoje em dia. E é curioso porque essa geração agora, dos 20 e poucos anos, é aquilo que eu digo, a primeira geração que foi politizada numa democracia. Porque todas as outras vieram de uma ruptura de uma cultura autoritária, e é a primeira geração que já foi politizada, teve o teu senso do certo, já habitando uma democracia. E aí ela tem essa liberdade de questionar, e aí me preocupa muita coisa que a gente escuta. Muita coisa que as redes sociais, onde expressam essa opinião publicamente, a gente vê o que essas pessoas estão pensando. Então, é aquela questão assim de eu ignoro a diferença, sabe? Eu digo assim, não, tá reclamando, mas eu não vivi a vida do outro. Uhum. Mas o negro tem a mesma oportunidade, mas eu não fui negro para saber da mesma oportunidade. Mas eu, a partir do meu ponto de vista, quero enxergar a realidade dos outros. E eu faço isso no direito penal também. Mas não é assim, tu tem como optar pelo caminho do bem. Mas eu não vivi a vida dele, eu não sei a vida desse adolescente. Então, essa impossibilidade de querer se ver no outro fomenta esse discurso violento, esse discurso punitivista, e aí é o caos que vem se encaminhando todo esse sistema penitenciário, tudo isso que a gente discutiu. E um discurso absolutamente dogmático também, repleto de verdade sobre o outro, né? Como tu muito bem colocaste, professor Daniel, e aonde que eu realmente penso que eu tenho a verdade sobre o outro, né? Agora eu vejo assim claramente que nós vivemos um tempo onde que sim, nós estamos hoje cada vez mais problematizando essas questões, trazendo essas questões a público, né? Eu vejo que nós temos muita esperança em relação a essas questões. Eu não vejo assim com tanta eficiência, digamos assim, essa máquina administrativa ou mesmo uma máquina midiática que trabalhe. Eu vejo um nível muito maior de conscientização das pessoas de forma geral. Não sei se eu sou muito esperançosa, mas eu vejo os jovens que chegam à nossa universidade, quer seja nos nossos programas de inserção na iniciação científica, né? Quer seja nesse programa Jovem Aprendiz que nós temos aqui na instituição também, né? Eu vejo esses jovens chegando, eu vejo esses jovens se desenvolvendo, eu vejo essas oportunidades acontecendo, né? O otimismo é muito importante, professora. Uma pergunta para encerrar o programa, que já estamos no limite do tempo. A gente falou sobre esses dogmas da população, tudo. Nós temos uma polícia que é uma das mais violentas do mundo. Todo esse discurso é fácil de punição, isso legitima a violência que a polícia prega, principalmente nas pessoas e jovens da periferia? Se criou uma guerra, né? Essa que é a verdade. Se fomenta um discurso de guerra e em guerra vale tudo. Né? E, na verdade, o que me preocupa é que eu também tenho que me colocar no lugar, assim como eu quero me colocar no lugar do adolescente, eu também tenho que colocar no lugar do policial. Esse policial que está colocado na linha de frente ali, ele está recebendo um treinamento, e o que acontece é um fenômeno curioso, porque se tu vai olhar quem está morrendo e quem está matando, é pobre. É a família do policial soldado pobre que está sendo ofendida quando ele acaba sendo baleado ou morto em serviço. É o traficante, é o acusado, é o adolescente pobre. Então, a nossa política está fazendo todo um direcionamento, criando uma guerra onde pobres estão matando pobres. E aí falta todo o aparato social para combater, melhores condições de trabalho para a polícia, um melhor treinamento. Polícia não é polícia de Estado, polícia para defender aquela população. Eu não posso incentivar uma guerra, porque nessa guerra morrem quem não deve morrer, morrem inocentes ou morrem acusados que têm direito a um processo. Enfim, é um discurso que fomenta uma violência, que incentiva uma violência e incentiva uma guerra por parte da polícia. Eu acho que a gente deveria se perguntar por que há esse fomento a esse discurso? Quais são os interesses que estão em jogo aí? Quem está ganhando o que com isso? Né? Nós temos hoje uma bancada da bala, como nós já falamos há pouco aqui, né? Que bom, de certa forma, a indústria de armamento bélico no nosso país é uma indústria que movimenta bilhões. Né? Quem que está ganhando com isso? Né? Para mim, isso é bastante importante que a gente reste elucidado o fato de que a saída é educação. E nós estamos devendo educação, eu reitero isso novamente, isso inclusive é a posição do Conselho Federal de Psicologia, nós estamos devendo ações educativas a essa parcela da população.
nós estamos devendo realmente educação aos nossos jovens. E na medida que a gente investir mais em educação, seguramente a gente vai poder ter bem menos casos como esses que o professor Daniel trouxe, de um policial que também morre ali, né? E que muito mal remunerado, né? Desculpa, muito mal remunerado, sem sombra de dúvida, né? Eu achei bem procedente a colocação do professor Daniel, né? Pobre matando pobre, né? E eu acho que a gente tem que repensar o que é que está acontecendo aí. Eu volto, assim, a ponderar claramente, assim, a ênfase na questão educativa, na questão preventiva, né? Não mais atacarmos lá o final, mas sim a causa disso tudo anterior, né? Professora Denise, muito obrigado. Infelizmente chegamos ao final do programa. Muito obrigado por participar do programa. Professor Daniel, muito obrigado. Não chegamos a um consenso, nem era a proposta, mas problematizar, né? Trazer outros pontos de vista. O Em Pauta termina aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau!